Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, construído na inter-relação Comunicação e Educação da área de Educação da pós-graduação da FAI. Buscamos desenvolver aqui um espaço que favoreça o diálogo social entre a academia, representada pelos professores, pelos alunos, e também com o meio profissional, bem como com a comunidade local. Assim, vocês também poderão enviar para nós perguntas, temas que poderão ser discutidos e esclarecidos pelos nossos convidados aqui no programa. Então pode encaminhar as suas dúvidas, sugestões e perguntas para o www.facebook.com/diálogosacadêmicos e ajude-nos também a construir o diálogo social. O programa de hoje é bastante especial. É a nossa 45ª edição e também o programa comemorativo, a edição comemorativa de um ano que estamos em exibição do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais aqui na CWB TV e também é disponibilizado para todos no YouTube, no nosso seguinte endereço: youtube.com/Grupo Bom Jesus. A edição de hoje está tratando sobre a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. Nós vamos falar sobre a missão, sobre o histórico, sobre os projetos e ideais também de futuro sobre a associação. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais na nossa 45ª edição. E a nossa edição comemorativa de um ano de exibição do programa no ar, aqui na CWB TV e bem como disponibilizada no youtube.com/Grupo Bom Jesus. Nós tivemos ao longo deste um ano, desde que nós estreamos no dia 1º de abril de 2012 até ao longo de 2012 e no início de 2013, nós tivemos aproximadamente 135 convidados, entre professores da Associação Franciscana de Ensino Bom Jesus, também com profissionais que estão atuando no meio profissional sobre a área tematizada no programa e também tivemos a participação de alunos que estiveram conosco gravando no estúdio e também enviando perguntas e sugestões de temas para nós. Hoje, então, na nossa edição comemorativa, nós iremos abordar sobre a Associação Franciscana, sobre o histórico, missão, alcance e também iremos discutir no segundo e terceiro bloco, enfim, no longo do programa nós vamos discutir sobre a participação, o papel e também a missão das entidades educacionais frente ao cenário atual, sobre o contexto contemporâneo, tanto com relação às disparidades sociais quanto à globalização. Vamos apresentar então os nossos convidados que estão conosco aqui no estúdio. Logo ao meu lado eu tenho o professor Marcos Guaranhi, tudo bem? Olá, tudo bem? Retornando ao programa, esteve recentemente, né, Marcos? Estivemos falando sobre sustentabilidade na área de design e agora fico bastante feliz de poder participar dessa edição comemorativa do programa para poder falar um pouco sobre a nossa associação que tem uma estrutura tão ampla de ensino, desde base até pós-graduação. Creio que o nosso telespectador vai gostar bastante do programa. Obrigada pela participação mais uma vez. E eu também preciso deixar claro que o professor Marcos nos colaborou, ele nos ajudou a construir o programa de hoje. Quando a última vez que ele esteve participando, nós trocamos ideias de como poderia ser essa edição comemorativa e também contribuiu com a formação do programa de hoje. Então, o Marcos Vinícius Guaranhi é mestre em Organização e Desenvolvimento e diretor da FAI no Centro, na Unidade Centro. Perfeito. Bem-vindo mais uma vez, Muito Marcos. Obrigado, eu que agradeço o convite. Também temos, aqui na minha frente, o Frei Nelson José Hillesheim. É mais ou menos essa pronúncia? Essa pronúncia. Que bom.
O Frei Nelson, então, é mestre em Educação e reitor da FAI Centro Universitário. Bem-vindo ao programa Diálogos pela primeira vez, participando, e tinha que ser numa edição como essa, né? Uma edição comemorativa. Com certeza, Regina, telespectadores, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse programa Diálogos Acadêmicos e, sobretudo, trazer um pouquinho da nossa história, da missão, de tudo aquilo que a gente faz na educação, que é o grande desafio hoje de uma instituição confessional como a nossa, centenária, permanecer na educação e cada vez mais melhorar os seus diferenciais na área educacional. Então é um prazer poder compartilhar com a comunidade esse momento e mostrar para a comunidade o rosto um pouco ainda melhor, digamos assim, para que conheçam mais em profundidade toda a nossa missão e o que nós fazemos na área educacional. Sem dúvida. Bem-vindo mais uma Obrigado. vez, Frei. Ao lado do Frei Nelson, nós temos a professora Cleide Barbosa, que também já esteve no programa Diálogos outras vezes, discutindo outros temas, e hoje volta representando o Colégio Bom Jesus. A Cleide, que é mestre em Tecnologia Educacional e gestora do Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigada pela participação e pelo retorno, Cleide. Agradeço imensamente, né? E é um prazer representar o Bom Jesus hoje aqui no seu programa, Regina. Que bom, obrigada pela participação mais uma vez. Nesse primeiro bloco do programa, então, nós colocaremos, de uma maneira geral, o histórico, a missão, o alcance, os 3 níveis de ensino da Associação Franciscana. Para que nosso telespectador também conheça, como bem disse o Frei Nelson, que conheça também e que conheça a cara também da associação, não é? Então, vamos, Cleide, por favor, você fala para nós um pouquinho sobre o Bom Jesus de uma maneira geral. Sobre o colégio, sobre as unidades, que também o colégio já está inserido em outros estados do país. O Bom Jesus é uma casa, né? A gente tranquilamente pode dizer isso enquanto funcionária de 21 anos de Bom Jesus, né? Temos todos um histórico aí, começamos com 2, 3 unidades, hoje nós temos 33 unidades no Bom Jesus, né? Em Curitiba são 7 unidades, né? Com o mesmo objetivo, né? Trabalhar a formação e o talento desses jovens para serem sensíveis à realidade lá fora, né? Das 33 unidades hoje que a gente tem, trabalhamos com quase 23 mil alunos jovens de educação infantil há 17 anos. Então é uma missão muito grande preparar para o grande desafio que é estar dentro de uma universidade, né? Torná-los autônomos, né? Certo. Frei Nelson, por favor, então, um breve histórico da Associação Franciscana, que o senhor já estava citando, é uma instituição centenária e que permanece colocando também qualidade à educação, Paraná e Brasil. Isso, na verdade, aqui no estado do Paraná, a associação começou, a escola franciscana, começou em 1906 com o padre Franz, até 1896 com o padre Franz, e em 1902 ele passou a escola popular de educação católica alemã para os frades franciscanos. E a partir daí, então, começou digamos, a raiz da educação franciscana. Mas eu sempre falo que a educação franciscana, ela começou com São Francisco de Assis, porque nós estamos dentro da missão franciscana. Então, a escola franciscana, o Bom Jesus, toda a associação franciscana, está sobre essa vertente, esse vigor, essa missão de São Francisco de Assis. E com, digamos assim, a escola que iniciou aqui, a perspectiva era sempre com todos os nossos colégios, as escolas franciscanas, que no início éramos em 6, antes de criarmos, digamos assim, a rede, por volta do ano 2005 a 2010, criamos a rede das escolas e se criou daí, na verdade, a rede de escolas da Associação Franciscana. Antes nós trabalhávamos individualmente. Por exemplo, Blumenau é a escola mais antiga da rede da Associação Franciscana. Ela completou, está completando esse ano 136 anos de existência. Nós tínhamos o colégio em Lages, Blumenau, Curitiba, isso até 2006 a 2010, Petrópolis e São Paulo. E criamos então a rede. A partir daí também começaram a surgir a necessidade de outras
escolas de outras congregações religiosas e outros grupos, mas com missão também na educação, instituições filantrópicas, dentro da perspectiva também católica, dessa missão dentro do mesmo perfil da Associação Franciscana, onde se começou a criar a rede, dadas as dificuldades que essas escolas estavam enfrentando. As dificuldades administrativas, dificuldades pedagógicas, a concorrência, a necessidade de modernização, de inovação, e isso fez com que então se criasse, digamos, essa rede, a partir dos colégios já existentes da província, né, franciscana, sempre as escolas criadas perto de uma paróquia, com a dimensão, ou com a função, a preocupação dos padres, e dos frades, de dar à comunidade uma educação sólida, uma educação com valores, virtudes, e ao mesmo tempo alavancar, através da educação, já nesta visão, a comunidade, a sociedade, a grande contribuição de evangelização também pela promoção através da educação. Então, nessa perspectiva é que a Associação Franciscana, de uma forma muito rápida, foi, digamos assim, se estruturando, com histórico de algumas escolas da província, né, em alguns estados, e a partir daí que se criando a rede, né, das escolas, ou a rede da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. Hoje nós estamos desde o Rio de Janeiro, né, que era uma escola nossa em Petrópolis, os Canarinhos de Petrópolis, até a cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, com estas 36 escolas mencionadas recentemente pela professora Cleide. Então é um desafio muito grande a contribuição que nós damos, digamos assim, para a sociedade, para a comunidade, além de estarmos em tantas outras áreas de missão, estarmos na educação dentro dessa perspectiva mesmo, qualificar pessoas com virtudes, com valores, com conhecimento, para que possam, com valores trazidos da família, agregar valores fundamentais ainda mais dentro do mundo da educação, para atuar na sociedade, no desenvolvimento, importantíssimo, mas sobretudo essa formação humana de valores e virtudes que vai levar a pessoa a ser diferente na sociedade. Fortalecendo, eu sempre falo, a família, fortalecendo as organizações, as instituições e ao mesmo tempo a sociedade, eu digo, por que não dizer as igrejas? Então uma pessoa que tem uma formação profunda e ao mesmo tempo se coloca nessa dimensão, ela é transformadora, ela é inovadora, ela faz acontecer o novo, né, porque ela se torna uma pessoa nova e agrega diferenciais que o mundo sempre, de novo, necessita. Por isso que eu digo que nós temos por detrás de tudo um grande mestre, que é São Francisco de Assis, né, que ele sempre insistiu, dentro de toda a sua proposta, que a gente criasse fraternidade. Criar fraternidade, estar na dimensão ou na proposta, no vigor da missão do próprio Deus, e nisso ele criou então esse espaço e nos inspirou sempre de novo, nos inspira a gente criar esse espaço de fraternidade, de comunhão com o meio ambiente, comunhão com as pessoas, comunhão com a igreja, comunhão com a família e nos tratarmos como irmãos e irmãs. E isso faz com que, então, a nossa missão na educação, ela se torna sempre mais atualizada. Nós temos agora o Papa Francisco, ele assumiu, de certa forma, esta grande proposta de São Francisco de Assis. Contribuir com um projeto cada vez atualizado, renovado, de estarmos muito próximos da comunidade, da sociedade, de uma forma humilde, mas sempre, de novo, sendo referência. Referência de valores, de qualidade, de virtude, de solidariedade e, sobretudo, de humanidade. Certo. Então, isso, eu acho assim, é sempre, de novo, um desafio estar no mundo de hoje atualizado e, ao mesmo tempo, estar, digamos assim, com a referência naquele que nos inspira, que é São Francisco, na missão que Deus nos envia para atualizarmos Francisco e fazermos o mundo ser cada vez um mundo onde todos possam habitar e ser felizes. Certo. Marcos, enquanto o Frei Nelson colocava a missão, os valores da Associação Franciscana e do início também da história do Colégio Bom Jesus, e no finalzinho citando São Francisco de Assis,
com relação que já estava desde aquela época, desde a época, preocupando em disseminar alguns valores. E eu lembrava do programa que nós comentávamos sobre sustentabilidade. Nós poderíamos colocar Francisco de Assis já como pensando na sustentabilidade da sociedade, Marcos? Como você vê essa questão? Indiscutivelmente. Ele, dentro das suas atitudes, né, que eu acho que o grande exemplo de Assis, e para quem conhece a história, enfim, já teve a oportunidade de estudar o que São Francisco de Assis deixou como legado, essencialmente a gente pode dizer que ele foi talvez o primeiro grande pensador da sustentabilidade, algo que a gente até evoca internamente muitas vezes dentro das nossas atividades, né? Então, indiscutivelmente, sim. Ele tem essa questão social, essa questão ambiental dentro das suas atitudes que reforça esse papel, inclusive, da FAI e da associação, com a necessidade de interagir constantemente com a sociedade e construir um mundo melhor, como o Frei colocou também, indiscutivelmente. Certo. Bom, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre toda a proposta da FAI ao longo do segundo e terceiro bloco. Agora nós precisamos chamar o depoimento do professor Gilberto de Souza, que é o diretor da pós-graduação da FAI e que foi a pessoa que proporcionou, que deixou possível, que concretizou o projeto do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Então vamos lá, vamos chamar o depoimento do professor Gilberto. Professor, como você vê a contribuição do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais ao longo deste 1 ano que nós estamos no ar? Qual é a contribuição para a comunidade acadêmica e para a comunidade local? Bom, as experiências que tivemos durante esse ano junto ao público acadêmico foi muito interessante. A participação dos alunos escrevendo e enviando perguntas para que as pessoas que estivessem no programa respondessem foi intensa. Então, essa participação dos estudantes foi muito boa. E a participação do público, do profissional, do diálogo profissional, também foi muito interessante. Vários ex-alunos da FAI, que hoje estão na atividade profissional, concordaram em participar de diversos programas, e os diálogos que aconteceram no programa foram muito interessantes, chamaram muita atenção. Então houve, acho que, uma mescla muito boa entre a parte acadêmica dos professores e mostrando que a prática, na parte profissional, também está sendo